Graças a Deus. Que bom podemos estar aqui para falarmos das coisas que estão por vir sobre este mundo. Meu amigo, minha amiga, Deus, Ele revela o que vai acontecer no futuro. Ele não somente revelou, mas Ele deu ordem ao seu servo, apóstolo João, que escrevesse num livro e mandasse às 7 igrejas da Ásia. Estas 7 igrejas, os seus 7 anjos pastores, deveriam fazer cópias e enviar para as demais igrejas. E foi assim que Deus preservou a sua palavra. O Apocalipse, ele é o último livro da Bíblia. E não é por acaso, não é por coincidência, é porque Deus quis que ele fosse o último livro para encerrar assim a sua palavra escrita. E no começo do Apocalipse está escrito revelação de Jesus Cristo. Primeiramente, se é de Jesus, é bom, é aceitável, é desejável. E é uma revelação. A palavra Apocalipse quer dizer revelação, manifestação. Algo que estava oculto, agora é revelado. Então, por isso que é bom nós falarmos a respeito do Apocalipse. Meu amigo, minha amiga, nós estamos vivendo num período de tempo que chama-se Ano Aceitável do Senhor. O que acontece hoje em dia, nos nossos dias, desde que o Senhor Jesus esteve nessa terra, foi batizado, foi tentado, nasceu da Virgem Maria, cumpriu o seu ministério, curou os enfermos, expulsou os demônios, foi crucificado, ressuscitou, subiu para o céu e deixou mandamento para que os seus discípulos pregassem o evangelho a toda criatura. Desde Jesus para cá, além de nós estarmos vivendo no fim dos tempos, nós estamos vivendo também no ano aceitável do Senhor. E o que vem depois do ano aceitável do Senhor? Um período de tempo breve que se chama Dia da Vingança do nosso Deus. Você pode ler isso em Isaías 61 e Lucas capítulo 4. O Senhor Jesus anunciou o ano aceitável do Senhor. E o que acontece hoje? Hoje o evangelho ele é pregado e as pessoas creem ou não. As pessoas endurecem o coração ou não. Fica a critério. O evangelho está sendo pregado. Mas a maioria não acredita. Acreditam em várias coisas, mas não acreditam no evangelho de Deus. Agora, o evangelho tem que ser pregado. Tem que haver pessoas pregando o evangelho, que diz que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ele voltará. E o Apocalipse, ele faz parte do evangelho também. O Apocalipse, ele é uma má notícia para aqueles que se mantêm incrédulos. Tanto é que no final do livro, olha o que está escrito aqui no final do livro do Apocalipse. No capítulo 22, veja só, meu amigo e minha amiga. Mas fora ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E aqui um pouco antes está escrito o seguinte. Veja só o que está escrito aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, tá vendo? E
aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ou seja, para os incrédulos e para toda essa classe de pecadores aqui, o Apocalipse é uma má notícia. Para quem ama o pecado, quem ama a mentira, os abomináveis, aqueles que querem permanecer sem Deus, aqueles que não acreditam, é uma má notícia. Mas o Apocalipse é uma boa notícia para aqueles que ficam do lado de Deus. Então nós faremos muito bem se nós prestarmos atenção no que Deus quer nos revelar. Obviamente que quem não crê não vai se tornar servo de Deus. A revelação é para os servos. Se você que está me assistindo aí agora é um servo de Deus, você está ouvindo e está se alegrando. Agora, se você é uma pessoa incrédula, provavelmente você não deve ficar muito tempo aqui nesse vídeo, porque não vai te interessar este assunto. Pois bem, o dia da vingança do nosso Deus, ele vai vir, depois que terminar o ano aceitável. O ano aceitável termina com o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? Para você que não sabe, Jesus ele vem nas nuvens, visivelmente aos olhos dos salvos e invisivelmente aos olhos dos incrédulos. Os incrédulos não vão ver. É um rapto secreto para os incrédulos, mas ele vem totalmente visível para os salvos. E ele ressuscita todos os que partiram em Cristo, morreram em Cristo, que estão dormindo. E ele também arrebata, transforma num segundo, num momento, num abrir e fechar de olhos, aqueles que são dele e que estão vivos. Ele arrebata, junto com os que ressuscitaram. Tudo muito rápido. E aqueles que são salvos vão encontrar o Senhor nas nuvens. E os salvos estarão para sempre com o Senhor. Das nuvens irão para a casa do Pai, lá para o paraíso. Então, a partir daí, começa o dia da vingança do nosso Deus. Porque Deus, por enquanto, ele está oferecendo de graça a salvação. Até, inclusive, aqui no livro de Apocalipse, nós vemos escrito o seguinte, no capítulo 22, está escrito assim, ó. Eu, Jesus, o versículo 16, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. É de graça a água da vida. Hoje, o Espírito, quem é o Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o outro Consolador, que desceu no dia de Pentecostes sobre os discípulos. E a esposa, quem é a esposa? A igreja. Dizem vem. Quem ouve, diga vem. Ou seja, aceite o convite e passe o convite para frente. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Da água da vida. Hoje, Deus está oferecendo a água da vida. A vida eterna, para aqueles que quiserem. Mas daqui a pouco, a ira de Deus virá sobre esse mundo. A ira de Deus virá, sem dó, sem piedade, sobre o mundo, sobre aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus vai enviar Ele próprio a operação do erro para as pessoas darem mais e mais crédito na mentira.
E se você quiser saber tudo o que vai acontecer no dia da vingança do nosso Deus, está tudo registrado em detalhes do capítulo 6 do Apocalipse ao 19. Do capítulo 6 ao 19 de Apocalipse, são eventos que não se cumpriram, irão se cumprir depois que Jesus tirar a igreja dele aqui dessa terra. São coisas terríveis e amanhã, depois, nós vamos falar sobre essas coisas. Hoje eu estou trazendo apenas uma introdução aqui. Estou falando apenas algo assim para poder iniciar o assunto. Mas é algo que nós precisamos saber e não só saber, nós precisamos lembrar. É uma revelação de Deus. Nós que somos cristãos, nós não esperamos a morte, porque Jesus Cristo poderá vir antes. O apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus através do apóstolo Paulo diz, eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Ou seja, no momento do arrebatamento. Esse momento acontecerá a qualquer instante. Pode ser daqui a 1 minuto. Pode ser daqui 2 minutos. A qualquer momento, Jesus Cristo há de tirar todos os crentes desta terra. Os crentes de verdade. Aqueles que realmente são salvos, aqueles que realmente se converteram, aqueles que realmente creem de coração e não só de boca. As igrejas hoje estão lotadas de gente. No Brasil, na África, no sul do continente africano, na América Latina, Estados Unidos, está cheio de igrejas, está cheio de homens, de pastores, pregando a Bíblia. As igrejas estão lotadas, a maioria. Mas, infelizmente, muitas pessoas são como joio no meio do trigo. Parecem ser trigo, mas não são. Por que não são? Porque não creram no Evangelho. Elas não creram. Parece que elas creram porque estão ali na igreja. Aprenderam a orar, carregam uma Bíblia na mão, muitas vezes. Mas quem sabe do coração da pessoa é Deus. Deus sabe quem realmente crê e quem não crê. E no momento do arrebatamento, ele há de tirar dessa terra. Ah, sim, ele vai tirar. Ele vai tirar aqueles que são dele. Aqueles que são dele, os salvos, que pertencem à igreja geral, à igreja invisível que só Jesus sabe, só Jesus vê. Nós vemos as igrejas locais, mas Jesus vê a igreja geral, a invisível. Ele vai arrebatar os nossos irmãos em Cristo. Vai nos arrebatar. Então vai começar o terrível, o grande dia do Senhor. Esse dia que vai durar 7 anos. É um dia de 7 anos. É um tempo que é chamado de dia. Mas esse tempo, na verdade, ele é 7 anos. Equivale a 7 anos. Nós temos muito a dizer sobre isso. Nos próximos dias nós sempre estaremos aqui nesse horário, trazendo uma palavra, falando sobre o livro do Apocalipse. Hoje foi só uma introdução, mas amanhã já começamos para valer, mostrando para você que todos os dias, mostrando para você as coisas que vão acontecer em breve nessa terra. Aí você que tem acompanhado as notícias, não é de hoje, você que tem visto o desenrolar dos acontecimentos mundiais, você vai tirar suas próprias conclusões se o cenário, o palco está sendo montado para o cumprimento de tudo isso aqui ou não. Você vai tirar suas conclusões.
Lembrando também que aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.